Bom dia a todos os nossos irmãos de Santa Anésia, todos os nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade de estarmos juntos, de podermos nos reunir para o estudo das mensagens da doutrina espírita, das mensagens de Jesus. E como hoje o nosso tempo é um pouco mais curto, nós vamos convidar a todos que nós possamos, nesses instantes, fazer uma prece, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, que nós possamos trazer a presença dos amigos espirituais, inspirando-nos, nos auxiliando nas nossas dificuldades. Então eu gostaria de convidar todos os nossos irmãos que possam comigo, unindo-nos nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, vamos orar a Jesus. Jesus, divino amigo de toda a humanidade, Tu que és o anjo de todos nós, Senhor, Te buscamos através de nossa prece, para que Tu possa vir ao nosso encontro, intercede por nós, Jesus. Ilumina nossos lares, clareia nossos pensamentos, para que nós possamos, de alguma forma, fortalecermos-nos, para que nós possamos vencer as nossas más inclinações, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso que não nos faltou, pela oportunidade do teto que nos abriga. Te agradecemos por nossas famílias, pelas dificuldades que enfrentamos. Te agradecemos pela oportunidade da reencarnação. Divino amigo de todos nós, que primeiramente em Teu nome, Senhor, mas também em nome dos nossos amigos espirituais, nossos anjos e guias, nós possamos iniciar esse nosso estudo, na certeza, Senhor, de que Tu permaneces conosco. Obrigado por tudo, divino amigo. E assim então, meus irmãos, na certeza de que nossos amigos espirituais nos acompanham, na certeza de que nossos amigos espirituais estão conosco, nos abençoando, nós gostaríamos de iniciar o nosso estudo falando naturalmente de Jesus, como nós sempre o fazemos. Num determinado momento, após a multiplicação dos pães, em que Jesus teria saciado a fome de uma multidão que o acompanhava, porque Jesus atendia a humanidade, atendia aqueles que o buscavam no sentido holos, no sentido do seu todo. Não atendia apenas às necessidades espirituais através do conhecimento, através das suas elucidações, mas atendia também às necessidades físicas, sabedor que o é, naturalmente, que nós dependemos de todas as fontes de alimentação. Num determinado momento, logo após a multiplicação dos pães, enquanto nós nos banqueteávamos, Jesus teria dito que Ele é o pão da vida. Naturalmente que quando nós paramos para meditar no que é o pão da vida, nós começamos a observar que, embora existam os pães do corpo, existe o pão da vida, algo que é muito mais amplo que apenas o corpo, porque nós sabemos que o corpo é só uma aparelhagem do qual o nosso espírito usa. E quando nós falamos em vida, nós entendemos a vida verdadeira, ou a verdadeira vida, que é a vida em plenitude, vida em abundância. E Jesus, quando apresentava-se para nós como sendo o pão da vida, Ele afirmava que Ele nos apresentava, que Ele nos serviria, que Ele nos ofereceria exatamente Ele como sendo o pão da vida, aquilo que nos alimentaria espiritualmente. Então, nós iniciamos o nosso estudo exatamente agradecendo pelo pão da vida e por todo o conhecimento, por todas as oportunidades que Ele nos proporciona, pela oportunidade da reencarnação nesse educandário maravilhoso, pela oportunidade de aprendermos essas lições que alimentam naturalmente a nossa alma, a oportunidade que temos de recomeços, oportunidade de sermos melhores a cada dia através da luta que travamos, chamada de reforma íntima, para que nós possamos ampliar as nossas capacidades, as nossas potências, através principalmente do amor em movimento, através da caridade.
Então nós gostaríamos de iniciar o nosso estudo para que nós possamos nos alimentar também do pão da vida, para que nós possamos beber nessas informações maravilhosas. Nós gostaríamos de lembrar em diversas passagens dos evangelhos, os evangelhos que são para nós o registro biográfico da vinda de Jesus à Terra, e conforme nos informa o evangelista João, lá nas últimas linhas do seu evangelho, João teria escrito então que mesmo que nós juntássemos todos os pergaminhos, todos os livros do mundo, nós não teríamos condições de expressar o que teria sido a vinda de Jesus à Terra. Nós não teríamos talvez nem vocabulário suficiente para poder narrar o que foi a vinda de Jesus à Terra. Então nós sabemos que o que nós encontramos nos evangelhos são apenas arranhões, são apenas vestígios. A vinda de Jesus à Terra foi naturalmente um fenômeno muito maior do que nós somos capazes de imaginar nesses instantes. E quando nós pegamos esse registro biográfico, nós observamos uma curiosidade. A quantidade de enfermos que Jesus teria curado, enfermos de todas as naturezas. Nós vamos encontrar cegos, nós vamos encontrar coxos, nós vamos encontrar mulheres com problemas hemorrágicos, nós vamos encontrar endemoniados, pessoas que enlouqueceram por influências espirituais. E curiosamente, quando nós vamos aos dicionários, nós vamos encontrar que loucura é um distúrbio, uma alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Ou seja, a loucura, segundo o dicionário, seria exatamente o momento em que nós começamos a nos comportar de forma anatural, de forma diferente, momento em que nós nos alienamos daquilo que temos à nossa volta, seriam as definições de loucura. E nós sabemos que existem loucuras por diversos motivos, mas uma característica comum a todas elas, segundo o espírito Bezerra de Menezes, numa obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, seriam os processos obsessivos. Segundo os espíritos vão nos informar, os espíritos conseguem fazer comunhão conosco através da natureza dos nossos pensamentos, de forma que monoideísmos, pensamentos enfermos, acabam se conectando com outros pensamentos de mesma natureza, de forma que pessoas que vibram nas sintonias do ódio, por exemplo, normalmente elas acabam se afinizando por pensamentos, porque o pensamento é uma máquina verdadeiramente geradora, construtora. As paisagens que nós encontramos no mundo espiritual são sempre construções mentais nossas. Então nós começamos a perceber que o pensamento ele é algo cujas potências são inimagináveis, de forma que quando nós vibramos em determinada sintonia, é natural que nós acabemos por sintonizar com determinados personagens que vibram da mesma forma ou que pensam da mesma forma. Talvez os mais jovens não saibam, mas nós que já passamos um pouquinho dos 40 anos, nós vamos lembrar dos rádios de antigamente. Os rádios, eles não eram digitais, nós tínhamos um aparelho que normalmente tinha uma bolacha, e nós girávamos essa bolacha buscando a frequência, a sintonia, e determinada sintonia em megahertz, nós conseguíamos sintonizar com a programação de determinadas rádios. Então as sintonias, existiam maiores e menores sintonias, AM, FM, e o pensamento ele funciona mais ou menos como as rádios de antigamente. Os pensamentos mais elevados conseguem fazer com que nós consigamos nos sintonizar com aqueles que têm realmente o pensamento mais elevado, que conseguem exatamente vibrar nas sintonias mais finas. E quando nós pensamos de forma mais grosseira, é natural que nós nos sintonizemos, que nós criemos uma comunhão, uma sintonia com aqueles que vibram também nessas formas. E conforme esses personagens vão criando esses vínculos conosco, eles são capazes verdadeiramente de falar aos nossos pensamentos, o que os espíritos chamam de sugestões. E nós vamos acatando ou não essas sugestões de acordo com a nossa invigilância. Então nós sabemos que, espiritualmente falando, nós podemos sofrer determinadas influências num determinado momento. Allan Kardec teria perguntado aos espíritos superiores, se nós encarnados sofremos influências dos espíritos, o que os espíritos teriam respondido a Allan Kardec,
que eles nos influenciam muito mais do que nós somos capazes de imaginar. Não raro, inclusive, são eles que nos dirigem. Ou seja, existem pessoas aqui na Terra que vivem às vezes de forma tão alienada que elas acabam não sendo senhores do próprio destino, não são elas que comandam os seus passos. A quantidade de sugestões que elas acatam, vindas do mundo espiritual, faz com que elas sejam verdadeiramente dirigidas. Então, é sempre uma escolha nossa com quem nós sintonizamos. Se nós tentamos buscar, através dos pensamentos fraternos, através da prece, através dos pensamentos mais elevados, nós invariavelmente vamos sintonizar nas altas frequências, naqueles que podem nos auxiliar de alguma forma, naqueles que enxergam mais distante do que nós. E quando nós vibramos exatamente aqueles pensamentos mais grosseiros, invariavelmente nós acabamos aceitando sugestões de outro nível de espírito. E nesse livro que eu estava falando, cuja autoria espiritual é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele dizia que muitos dos chamados loucos, inclusive ele cita um percentual, ele afirma que 80% dos chamados loucos que se encontram nos hospitais psiquiátricos, na verdade, eles não sofrem distúrbios no aparelho físico, não vão apresentar distúrbios em princípio. São, na verdade, acabam sendo perturbações de origem espiritual, que com o passar do tempo, conforme elas se prolongam, elas acabam verdadeiramente causando danos físicos, mas a origem delas era uma origem espiritual. Chico Xavier tem uma frase que eu admiro muito, em que ele diz o seguinte: nós não temos condições de evitar que as aves voem sobre nossas cabeças, mas nós temos como evitar que elas construam ninhos. Em outras palavras, nós, vez por outra, recebemos algum tipo de influência espiritual, de alguma sugestão de espíritos às vezes menos bem intencionados. Nós não temos como evitar, muitas das vezes, que é muito difícil mantermos-nos vigilantes o tempo todo. Entretanto, nós temos como não permitir que eles criem ninhos. Nós temos como evitar determinadas perturbações espirituais. Entretanto, esse conhecimento, o conhecimento dessa realidade, é algo muito novo para todos nós. A doutrina espírita não tem 200 anos que existe ainda. Então, só recentemente nós passamos a conhecer essas verdades, o que tornou verdadeiramente a nossa caminhada muito mais simples, da mesma forma que aumentou os nossos compromissos. Então nós sabemos que, através de determinados pensamentos enfermos nossos, através de monoideísmos, aqueles pensamentos fixos em determinados assuntos, nós acabamos adoecendo, nós acabamos atraindo para junto de nós determinados personagens que, ao invés de nos influenciarem positivamente, eles vão acabar fazendo com que nós vibremos em sintonias não tão felizes. E isso influencia demasiadamente nossas vidas, como nós vemos Allan Kardec escrevendo em O Livro dos Espíritos. Acontece que muitas vezes alguns dos nossos pensamentos, alguns de nossos momentos são multiplicados. Da mesma forma como são capazes, por exemplo, de multiplicar determinadas sensações prazerosas, também são capazes de multiplicar determinadas sensações dolorosas. E conforme nós vamos nos envenenando com esses pensamentos, multiplicando essas sensações mais dolorosas, não raro nós vamos mergulhando nas chamadas loucuras. Nós vamos criando vínculos muito difíceis de serem desfeitos por nós mesmos, sendo muitas das vezes necessário um auxílio espiritual, um auxílio médico. É o momento em que nós enlouquecemos, como nós chamamos no jargão popular. E o problema dessas influências, dessas influenciações, dessas sugestões, dessas sintonias, dessas afinidades, é que eles passam a falar com muita facilidade dentro de nossas cabeças, por exemplo, naquilo que nós chamamos de sugestões. E nós vamos encontrar irmãos nossos que em determinados momentos acabam multiplicando algumas ideias, alguns pensamentos enfermos. É o caso da ideia do suicídio, por exemplo. O suicídio é algo que não é natural. É completamente anatural e talvez só nós, seres humanos, consigamos concretizar isso no chamado suicídio direto. O suicídio, muitas das vezes, ele é verdadeiramente alimentado por perturbações espirituais, por influenciações espirituais, e nós vamos comprando essa ideia na certeza de que aquele caminho, que é um caminho fictício, é um caminho falso, ele seria o melhor caminho naquele momento, acreditando que aquele caminho vai fazer com que nós consigamos fugir da dor, e isso não é verdade.
Tudo o que nós conhecemos, sem exceção, em toda a literatura espírita, é que a fuga pelo suicídio sempre multiplica as dores, sempre piora a nossa situação. Não existe fugir da dor da mesma forma como não existe fugir da vida, porque além dessa vida nós encontramos vida em abundância, e a verdadeira vida. E todas as vezes que nós tentamos fugir por essas portas imaginárias que nós chamamos, que costumamos chamar de suicídio, na verdade, estamos nos iludindo e multiplicando a dor que sentiremos. Não é algo que vá nos ajudar em nada, não é algo que vai aliviar os nossos sofrimentos. Toda a literatura espírita que aborda esse assunto deixa isso bastante claro. Não existe uma única linha que sugira o contrário. Sempre a saída da vida pelo suicídio é sempre uma porta ilusória que conduz à multiplicação das nossas dores. Dores muito maiores irão nos assaltar. E muitas das vezes nós acabamos comprando essa mensagem, comprando essa ideia, exatamente por estarmos enfermos em nossos pensamentos, às vezes por estarmos sob algum tipo de influência espiritual, ou às vezes por estarmos verdadeiramente com alguma dificuldade na química cerebral, sendo necessário algum auxílio terapêutico, algum auxílio médico. Nós sabemos que a diminuição de determinados neurotransmissores relacionados à felicidade faz com que o indivíduo sofra, por exemplo, síndromes como a depressão, e nesses momentos ele acaba verdadeiramente optando por desistir da vida para fugir da dor, o que verdadeiramente é impossível, não se foge da vida dessa forma. Não temos como apaziguar a dor dessa forma. E normalmente isso acontece porque o indivíduo, quando ele se encontra entristecido, o indivíduo, quando se encontra desanimado, ele acaba fazendo sintonia com determinados personagens espirituais que vibram na mesma sintonia, e aquilo vai se multiplicando, criando raízes às vezes muito profundas, sendo necessário não apenas a terapia espiritual, o auxílio dos amigos espirituais, mas também o auxílio médico. Mas o que nós sabemos é que, invariavelmente, por qualquer motivo, por qualquer natureza, por influência espiritual ou por um simples dano físico, não existe sairmos da vida pelas portas do suicídio. Pelas portas do suicídio nós encontramos apenas a multiplicação da dor que sentimos, dos nossos sentimentos mais terríveis, de um aprisionamento quando nós estamos acreditando estarmos no caminho da liberdade ou da felicidade. Nós acabamos invariavelmente mergulhando exatamente nesses lamaçais da dor humana. Não tem como nós fugirmos dessa forma, sem contar que normalmente esse tipo de fuga também é doloroso para aqueles que nos amam. Nós, quando o indivíduo se vê pensando na ideia de fugir da vida através do suicídio, ele também está se mostrando de alguma forma extremamente egoísta, ignorando a dor que ele causará naqueles que o amam. E todos nós somos amados por alguém invariavelmente. Por mais que nós alimentemos a ideia doentia de que faremos bem às pessoas, ausentando-nos da vida, isso não é verdade. Nós invariavelmente causamos dor para alguém. Ignorando inclusive a nossa própria dor, nós causaremos dor para alguém e devemos levar isso em consideração. Meus irmãos, são chegados os instantes finais. Eu gostaria de convidar a todos que possam me acompanhar novamente numa prece, onde nós vamos pedir a Jesus que nos dê fibra moral, para que nós possamos vencer as nossas más inclinações, para que nós possamos vencer os nossos pensamentos mais perturbadores, para que nós possamos caminhar sendo Jesus o pão da vida, que nós possamos nos alimentar dessa fonte maravilhosa de vida para todos nós. Então eu gostaria de convidá-los a todos que possam mais uma vez me acompanhar numa prece. Jesus, divino amigo, nesses instantes queremos te pedir ainda mais, Senhor, eternos pedintes que somos da tua misericórdia, da tua intervenção. Intercede por todos nós, em nossos lares, protege-nos nas estradas da vida, nas encruzilhadas. Divino amigo, inspira-nos sempre, dai-nos forças para que nós possamos vencermos os nossos pensamentos mais enfermos, vencermos-nos nas nossas más inclinações morais. Ajuda, Senhor. Te pedimos que toda essa luz que nos envolve nesses instantes possa se irradiar daqui, amparando todos aqueles que não puderam estar conosco nesses instantes,
Ilumina aqueles em quem nós mentalizamos, enfermos do corpo, enfermos da alma, nossos amigos, familiares. Ampara, Senhor, todos os que sofrem por motivo qualquer de dor, aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, nas marquises, nas calçadas, aqueles que desencarnam por ocasião dessa pandemia. Protege as famílias, Senhor. Dai-nos esperança. Sê para nós o pão da vida e que esse pão possa ser partilhado por todos nós. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, e de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar esses breves instantes de estudo, repletados de gratidão. Obrigado por tudo, Senhor.